Só Donald Trump sabe como vai agir em relação ao Brasil. E o que eu tenho ouvido aqui nos Estados Unidos é assustador. E neste caso, nós achamos que pode ser que o caminho seja utilizar o Alexandre como um bode expiatório. Sem mais delongas, eu falei mais cedo no programa que o cancelamento dos vistos dos ministros do STF e seus familiares e Paulo Gonet foi apenas o início das sanções americanas contra o regime. A partir da dobrada de aposta que a gente viu agora como parte do Alexandre de Moraes, e a gente já viu também como essas sanções já estão causando um racha no STF, resta a seguinte pergunta: como o Trump vai reagir? E a gente tem dois caminhos aqui. Nós temos sanções tradicionais, individuais, e nós temos as opções nucleares, diplomáticas e econômicas. E eu falei um pouco sobre isso ontem no Inteligência Limitada. Eu vivo chamando de inteligência artificial, mas é por hábito, né? Mas eu falei ontem no Inteligência Limitada que os Estados Unidos operam sob um paradigma chamado DIME. DIME é o nome de uma moedinha aqui nos Estados Unidos. Mas DIME é um acrônimo para diplomacia, inteligência, militar e economia. Todas as vezes que os Estados Unidos querem projetar os seus interesses, sejam eles quais forem em uma região, eles operam de forma integrada estes quatro aspectos. Eu volto a dizer: o aspecto diplomático, o aspecto de informação e inteligência, o aspecto militar e o aspecto econômico. Vejam, Donald Trump já ativou o aspecto diplomático, ainda não ativou o aspecto de informação e inteligência, não completamente, ainda não ativou o aspecto militar e está parcialmente, já ativou o aspecto econômico. Então, a resposta à pergunta que todos estão esperando é que eu não sei. Será? Não sei porque ninguém sabe. Nem as pessoas da Casa Branca sabem, nem as pessoas do Departamento de Estado sabem. Só Donald Trump sabe como vai agir em relação ao Brasil. O que eu posso dizer é o que vem sendo discutido e também como Trump agiu em algumas situações similares. Vejam, o Brasil comprou briga em todas as direções com os Estados Unidos e com os seus aliados, e eu quero começar essa análise fazendo um paralelo com um caso mais parecido e que foi até menos severo do que o caso brasileiro. E eu vou dar o exemplo da África do Sul. Segundo noticiou o Wall Street Journal, devido ao seu alinhamento com o eixo do mal composto por China, Rússia e Irã, a sua postura anti-Israel, a sua corrupção sem freio e a perseguição violenta dos fazendeiros brancos, a África do Sul recebeu as seguintes sanções dos Estados Unidos: suspensão da ajuda financeira dos Estados Unidos à África do Sul em fevereiro, expulsão do embaixador do país em março, negativa do visto, o cancelamento do visto do enviado especial da África do Sul nos Estados Unidos em maio, sinalização americana de que os Estados Unidos podem se opor à reautorização de um importante programa comercial regional, e nessa semana o secretário do Tesouro, Scott Bessent, não compareceu à reunião dos ministros das finanças do G20 na África do Sul. Ainda segundo o The Wall Street Journal, essas ações refletem o status de pária que a África do Sul passou a ter em Washington. Isso foi o que aconteceu com um país infinitamente menos importante, um dos membros do BRICS, né, menos importante em termos econômicos, diplomáticos e estratégicos que o Brasil. E se assim foi com a África do Sul, o Brasil também se tornou um pária em Washington. Logo de cara, a gente vê que as consequências do Brasil foram muito piores do que para a África do Sul. Afinal, não foi só um enviado especial que teve o visto negado, mas quase totalidade do Supremo Tribunal Federal e seus familiares que tiveram seus vistos cancelados. E se na África do Sul o Trump anunciou uma tarifa de 30%, no Brasil ele já começou com uma de 50%, com os senadores americanos ameaçando novas tarifas entre 100% e 500%. Então nós temos que dizer que as consequências do Brasil até agora foram mais severas do que a da África do Sul, o que me leva a um segundo ponto de análise. E agora eu quero falar do caso da Colômbia. Em 26 de janeiro desse ano, depois da Colômbia, do Gustavo Petro, amigo do Lula, comunista, guerrilheiro, proibir a aterrissagem de 2 voos vindos dos Estados Unidos que carregavam imigrantes ilegais deportados, o Trump anunciou que deu a seguinte diretiva aos membros da sua administração como forma de retaliação à Colômbia. Eu vou citar aqui ipsis literis. Essas são as diretrizes. Tarifas emergenciais de 25% sobre todos os produtos que entram nos Estados Unidos. Em uma semana, as tarifas de 25% serão elevadas para 50%.
proibição de viagem e revogação imediata de visto de autoridades do governo colombiano, bem como de todos os seus aliados e apoiadores. Sanções de visto a todos os membros do partido, familiares e apoiadores do governo colombiano. Inspeções reforçadas pela alfândega e proteção de fronteira em todos os cidadãos e cargas colombianas por razões de segurança nacional. Imposição total de sanções do IEPA, Lei de Poderes Econômicos e Emergência Internacional, sobre o Tesouro, o sistema bancário e o setor financeiro. Vejam, esse último é muito grave. Então, mas vejam, por causa de 2 aviõezinhos que não puderam pousar na Colômbia, o Trump ameaçou a imposição de todas essas sanções que eu listei aqui agora. Agora, imagina você, se o Trump fez isso por causa de 2 aviões americanos, o que ele vai fazer com o regime ditatorial que está perseguindo cidadãos e empresas americanas e que basicamente rotulou os Estados Unidos como inimigo declarado? Se você for pegar a lista do Trump para o Petro, o Brasil já começou com um dobro de tarifa, 50%. E no Brasil começou em 50%, o Lindsey Graham, que é um importante senador aqui, diz que pode ir até 500%. A proibição de viagem e revogação imediata dos vistos da autoridade também já aconteceu. Aconteceu para o Supremo, aconteceu para a PGR. Restam, então, sanções de visto a todos os membros do braço político do regime, bem como seus familiares e apoiadores, alô Polícia Federal, alô funcionários do TSE, alô pessoas ligadas ao PT, a inspeção reforçada em todos os cidadãos e cargos brasileiros que tentem entrar nos Estados Unidos, alô você que está querendo viajar para os Estados Unidos, e a imposição de sanções econômicas, bancárias e financeiras através do AIPA, do IEPA, ou da Lei Magnitsky. E eu volto a repetir aqui, essas foram as opções ventiladas por causa de 2 aviõezinhos. E o que eu tenho ouvido aqui nos Estados Unidos é assustador. O que eu posso dizer a vocês, que é a minha aposta, Paulo, eu fiz essa aposta ontem no Inteligência Limitada, é que o próximo passo que nós teremos serão, e até onde eu sei isso está muito em breve, eu continuo insistindo, e eu acho que eu errei pouco até agora, a minha aposta até agora é que o Alexandre de Moraes sofrerá sanções Magnitsky num futuro próximo. Essas sanções podem ou não, num primeiro momento, serem acompanhadas das sanções ao escritório da Viviane Barça de Moraes, que é a esposa do Alexandre de Moraes. Podem ou não. Vamos ver o que eles vão fazer. Minha aposta é sanções ao Alexandre, acompanhadas, pelo menos não necessariamente no primeiro momento, mas logo em seguida, na Viviane Barça de Moraes. A partir daí, vai se aguardar a resposta do regime brasileiro. O que nós sabemos sobre a resposta do regime brasileiro? Que o Alexandre vai dobrar a aposta e reagirá com truculência, mas ele está ficando sem opções, e que o Lula fará cagadas diplomáticas. Se isso continuar escalando, nós teremos gradualmente outros ministros sendo alvo de sanções Magnitsky. Paulo Gonet não é ministro, mas seria um ótimo candidato. Eu diria que logo em seguida viria o presidente da corte, o ministro Barroso. Eu diria que logo em seguida viria o decano da corte, Gilmar Mendes. Todos eles com os seus familiares. Mas vejam, eu falei sobre a doutrina Daim aqui. Então, essas ainda são ações no campo diplomático e econômico. Mas há muitas outras que podem ser feitas. Por exemplo, sanções aos bancos brasileiros, sanções relacionadas a pesquisas, sanções relacionadas a comércio, embargos a empresas brasileiras, restrições do Brasil a determinadas linhas de crédito internacional, restrições do Brasil a determinados privilégios do sistema financeiro internacional. O que eu quero dizer com isso é que esse é o caso onde a floresta inteira vai queimar. Então eu digo a vocês, com dor no coração, que nós estamos em um ponto de decisão para o país. Nós estamos no ponto de decidir para onde vamos. E eu acho que a elite do Brasil ainda está muito tardia em entender os meios de ação que dispõem os Estados Unidos da América. Então eu faço um apelo às elites e autoridades brasileiras. O que está por vir, seja lá o que for, a floresta inteira queimada pode ser evitada. Eu estou mais do que disposto a impedir que a floresta queime.
Para isso, vocês precisam dar o primeiro passo. É só o primeiro. Não estou dizendo que vai resolver. É o primeiro passo para sentar na mesa de negociação. Se você joga pôquer, na maioria dos torneios de pôquer, para você sentar na mesa, você tem que comprar um cacife. Se você quer comprar o cacife para sua embaixadora parar de tomar porta na cara, e para você sentar, e eu faço questão de fazer isso pessoalmente, se você quer comprar o cacife, você senta na mesa aprovando, deixando que o Congresso aprove uma anistia ampla, geral e restrita. Esse é um ótimo primeiro passo. Um segundo passo é uma legislação que garanta a liberdade de expressão, especialmente online. Eu chamo de Bill of Rights online. Um Bill of Rights, uma carta dos direitos da liberdade de expressão online, que é algo que reverta a decisão esquizofrênica do Supremo Tribunal Federal sobre o Marco Civil da Internet. E o terceiro item, que é inevitável, é a responsabilização dos agentes públicos que abusaram do poder. E neste caso, nós achamos que pode ser que o caminho seja utilizar o Alexandre como um bode expiatório. Sim, é verdade, ele não agiu sozinho. Sim, é verdade. O ministro Fux deveria, por direito, ter tido seu visto cancelado. Mas a gente resolveu dar um voto de bondade a ele, um voto de boa-fé. E ele agiu, comprovando que nosso voto de boa-fé estava na direção correta. Mas a verdade é que quase todos os outros ministros têm razões para serem sancionados de uma forma ou de outra. Eu digo aos senhores, e vou repetir, as ações, as opções que estão na mesa contra o regime que eu tenho ouvido são assustadoras, a ponto de fazer com que a lei Magnitsky deixe saudade. E eu não sei o que o presidente Trump fará. Vejam, falaram para mim, Paulo, esse negócio do GPS que está circulando é verdade? Eu falo assim, olha, eu nunca ouvi essa questão do GPS, mas o que eu ouvi, e eu vou dar aspas aqui de uma pessoa da Casa Branca, at this point, all the options are on the table. Que significa, a esta altura, todas as opções estão na mesa.